Espero que o Espírito Santo testifique aquilo que é do coração dele no seu coração. Amém? E vamos compartilhar então uma palavra rapidinho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: hoje, a orfandade não vai encontrar mais lugar no seu coração. E essa é a palavra que o Senhor me deu para esse momento, quando eu estava orando. O Senhor falou muito comigo sobre o espírito de orfandade. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai compartilhar o que é isso e como identificar isso na nossa vida, eu tenho certeza que se o seu coração está aberto, hoje você vai sair daqui totalmente livre de qualquer influência da orfandade, amém? Porque o Senhor prometeu e disse que nós somos filhos. E aí, quando a gente pensa na Bíblia, eu particularmente acredito muito numa coisa, e quem me conhece sabe que essa é a minha abordagem para explicar o que a gente é, quem a gente faz. Eu acredito que Deus nos chamou para um relacionamento e não para uma religião, amém? Ele nos chamou para viver junto com Ele. O reino de Deus é maior do que todas as coisas, do que qualquer religião. E a vida com Deus, ela é muito maior do que todos os nossos planos. Se então andar com Deus é um relacionamento, a gente poderia dizer que a Bíblia inteira, então, ela fala sobre paternidade. Faz sentido? E às vezes a gente pensa que a maior perda do homem lá no Jardim do Éden foi ter perdido o Éden. Mas a maior perda do homem foi ter perdido a conexão com Deus. Não por causa de Deus, mas por causa dele. E quando Adão e Eva perdem a conexão com Deus, o que eles perdem? Fala comigo: identidade, o destino deles. A Bíblia diz que eles começaram a andar sem rumo, como um povo errante. O que é um povo errante, sem rumo? É um povo que não sabe para onde vai. Faz sentido? E não sabe quem é. Se você é alguém que não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo aqui, isso é bom? Não. Isso é ruim. Não é? Por quê? Porque você vai viver uma vida sem sentido e vai perder, muitas vezes, o tempo vai passar, não vai? E você vai perder coisas que Deus tem para você. E foi isso que aconteceu desde aquele momento. Aliás, se a gente parar para pensar hoje, eu não vou entrar muito, porque eu sei que outros ministros vão falar mais sobre isso, mas a gente está na geração mais sem pais que já existiu. Existem pais e filhos, mas nunca se houve uma geração de pais e filhos tão desconectados quanto a hoje. É ou não é verdade? E aqui eu quero que você imagine que toda vez que eu falar isso, eu estou falando dos dois aspectos, dos pais naturais e os pais espirituais. É ou não é? Se você pesquisar um pouquinho, por exemplo, se você for na FEBEM hoje e parar para fazer uma entrevista, uma conversa com aqueles meninos, você vai descobrir que a maioria deles tem uma história sem pai. E não necessariamente sem o pai vivo, mas sem o pai no papel paternal dele. Tudo bem? A gente está diante de uma geração da ideologia sem gênero. Já é comprovado que uma das principais causas desse movimento tem a ver com a ausência de paternidade na nossa sociedade. Por quê, gente? A gente começa a entender porque o pai é quem dá a identidade para os filhos. Amém? Eu vou contar uma história para vocês que está num livro que chama Os Elefantes e os Pais. Quem já ouviu falar desse livro? Alguém já ouviu? Esse é um livro verídico, tá? Uma história verídica. E esse livro conta que eles descobriram que lá na África do Sul, os elefantes sul-africanos, eles estavam sendo extintos. Então, eles pegaram esses elefantes e começaram a procriar eles para que eles, então, não acabassem. Só que eles procriaram tanto, que eles começaram a denegrir o ecossistema daquele lugar, daquela região que eles estavam.
E aí, os cuidadores, lá, os responsáveis, chegaram à conclusão que eles precisariam dividir um pouco de elefantes, porque senão ia ter um problema de ecossistema naquele lugar. O que eles fizeram? Eles pegaram, então, os elefantes machos adultos, construíram redes bem fortes. Agora, imagina comigo, como transportar um elefante sul-africano? Você já imaginou? Difícil, né? Eles fizeram redes, e essas redes eram penduradas, né, nos helicópteros, e eles eram levados de helicóptero até um determinado parque onde eles iam ficar. Bom, eles começaram a perceber que os elefantes eram muito pesados e as redes não aguentavam. Então, as redes começaram a quebrar, a se danificar, e eles não conseguiam fazer todo o transporte. Então, eles decidiram deixar os machos adultos no lugar de origem e pegar os elefantes machos jovens, porque eles eram menores e mais leves. E conseguiram. Então, eles transportaram um tantão de elefante jovem para esse outro parque lá na África. Passado um ano, eles começaram a descobrir que muitos elefantes estavam morrendo nesse novo parque, onde tinha os elefantes jovens. E eles começaram a pesquisar e ver que eles tinham furos nas laterais. E aí eles falaram, poxa vida, será que existem caçadores aqui, eles estão morrendo por isso? Só que eles descobriram que eles morriam, mas como é que chama me ajuda aí que me deu branco. O marfim, a presa deles não havia sido roubada. E aí eles falaram, então não é caçador, que seria o principal motivo deles. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram câmeras no parque para descobrir o que estava acontecendo. E aí eles descobriram que os elefantes jovens haviam se tornado extremamente violentos, e eles estavam matando uns aos outros e matando outros animais que não eram predadores, por exemplo, rinocerontes e outros animais. E aí eles começaram a estudar aquilo, e eles descobriram que, justamente porque eles não tinham uma referência adulta, eles haviam se tornado violentos. Aí o que eles fizeram? Construíram redes mais fortes, foram lá no outro lugar, pegaram pais dos elefantes, levaram para esse parque e deixaram eles lá convivendo com os mais jovens. 6 meses depois, não havia mais nenhuma morte naquele parque. Por quê? Porque os elefantes jovens aprenderam a se comportar como elefantes. Esse é o efeito social da ausência de paternidade em qualquer ecossistema. Estão entendendo a seriedade disso? Então, quando Deus traz para a gente uma palavra sobre paternidade, a gente deveria agradecer e falar, uau, a gente é muito privilegiado. Amém? Porque isso vai nos trazer saúde, prosperidade, longevidade. Isso vai nos trazer identidade, segurança e provisão, porque isso está dentro da unção de paternidade. Amém? Faz sentido para você? Então, vamos compartilhar rapidinho como que a gente pode reverter tudo isso. E eu sei que muitas vezes a gente se pergunta, tá, esse papo é legal, eu acredito, mas como viver essa geração de paternidade ou essa realidade se eu não tenho pai? E agora eu estou falando de pai natural. Ou se eu não tive, ou se o meu pai não foi legal comigo, ele foi ausente, ele nunca esteve nos momentos mais importantes, ou ele foi muito permissivo, ele não estabeleceu limites, regras, ele apoiava tudo que eu fazia, mas no final das contas, eu senti falta disso. Como que eu posso viver isso? E a gente vê como igreja muitas pessoas presas ainda a essa realidade, porque tiveram um passado ruim. E, inclusive, quando Deus estabelece para elas, por exemplo, líderes, seja na igreja ou até no ambiente de trabalho, elas não sabem lidar com isso, porque elas carregam a cultura e o sentimento daquilo que elas vivenciaram, não é verdade? Mas hoje eu creio que o Senhor vai te ajudar a dar um passo muito, muito assertivo nisso, amém? Eu quero que você tenha essa fé, que você creia nisso. E
Eu estava até refletindo algo com a Gil hoje, que eu creio muito. Muitas vezes, e eu tenho certeza que isso vai ficar muito claro para alguns de vocês hoje aqui, justamente o fato de você não ter tido uma paternidade saudável é que vai te ajudar a discernir o que é uma paternidade de verdade. Amém? Que isso seja uma palavra libertadora para você, para que você não fique preso, sabe, naquelas crenças de que, mas se eu não tive, então eu não vou conseguir. Não, isso é mentira. O diabo adora mentir. É o que ele mais faz. E ele vai dizer para você mentiras o tempo todo, mas é você que decide se essas mentiras vão ficar no seu coração ou na sua mente ou não. É você que gerencia isso, amém? Fala para ele, sai daqui, mentiroso. É isso aí. Então, se você estiver anotando, existem 3 coisas que a paternidade ela provê nas nossas vidas: identidade, segurança e provisão. Se você não tem identidade, se você não tem clareza, se isso não é algo que vem sendo construído com clareza em você, provavelmente você vai ser aquela pessoa que se sente inferior, porque você não sabe quem você é, você nunca está bem consigo mesmo, não se sente amado. E aí, naturalmente, o seu movimento vai ser de buscar a aprovação e aceitação das pessoas o tempo inteiro, porque você não se sente seguro o suficiente. É ou não é verdade? Vocês já viram isso em algum lugar? Você se sente sem coragem, mas o que a Bíblia diz? Que Ele não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas de fé, de coragem. Olha como você vai, de forma simples, eu quero que você saia daqui hoje discernindo como o espírito de orfandade opera nas nossas vidas, amém? E você também vai começar, ou não vai acreditar que você vai conseguir ter bons resultados na sua vida. Você vai achar que você não vai dar conta de cuidar da sua família, que você não vai dar conta de sustentar a sua família. E sabe o que muitas vezes acontece também? O dinheiro vai tomar um lugar exagerado no seu coração, justamente porque você se sente inseguro e incapaz, e o medo vai vir de que você não vai dar conta. Então você vai começar a buscar a provisão com a sua força do braço por você mesmo, por causa da ausência da provisão que vem pela paternidade. Identidade, segurança, provisão. As 3 características, talvez, principais de uma paternidade na nossa vida. Se uma delas faltar, provavelmente, uma dessas características você vai perceber na sua vida. Está fazendo sentido até aqui para você? Então, quando você tem dificuldade com paternidade, é porque provavelmente você está com problema nessas 3 áreas. Se você tem dificuldade em andar com uma paternidade, provavelmente uma dessas 3 coisas estão faltando na sua vida. Não estão sendo ou supridas, ou você não está conseguindo perceber, mas isso está afetando a sua relação e a sua visão sobre paternidade. E essas são características de uma mentalidade órfã. Eu preciso sempre de afirmação. Sabe aquelas pessoas que precisam o tempo todo de receber palavras do tipo, você é bom, você é muito importante. Não que isso seja errado, gente, tudo bem, está dando para entender a diferença? Isso é de Deus, mas eu quero que você agora avalie o seu coração para ver o quanto você busca isso como uma necessidade e se sente sempre inferior, sempre não amado, sempre rejeitado. Isso é um sinal de orfandade nas nossas vidas. Outra característica, você se compara sempre com os outros, e a comparação, ela pode ser tanto no sentido de você se achar pior, mas de você se achar melhor. Isso também é uma característica da orfandade. A Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou a si mesmo
não se achando superior. Lembra disso? Porque nele não havia orfandade. Ele sabia que ele era um filho herdeiro. Fala comigo, filho herdeiro. Fala, Espírito Santo, hoje eu quero sair daqui com a clareza de que eu sou um filho herdeiro. Fala isso para ele. Quando você tem, amém, quando você tem características ou a mentalidade ou a influência do espírito de orfandade, você vai achar que Deus é um Deus castigador, que pune as pessoas quando elas erram. E aí você vai ter medo de errar, de falhar, porque você vai pensar que Ele vai te punir. E sabe, a gente vê muito isso numa cultura de quando nós, os cristãos, quando as pessoas buscam a Deus por obrigação ou por medo. Não é isso que Deus estabeleceu, amém? Deus estabeleceu um relacionamento de amor. E o amor não controla e não pune. Ele te convida, Ele te escolhe. De livre e espontânea vontade, porque Ele quer. Faz sentido para você? Mas um coração órfão, ele vai achar que Deus é um Deus que pune, que castiga, que nós temos que conquistá-lo. Porque a gente tem que fazer algo para conseguir chegar até Ele, porque a gente não é digno. Outra mentira de Satanás. Porque Ele já fez tudo, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele veio até nós, Ele deu o seu Filho. Sabe qual é a única coisa que Ele quer de mim, de você? O nosso coração. A nossa entrega de coração. Não é o que você faz que define a sua aproximação de Deus, mas é o quanto você o ama e o quanto você se entrega. E aí, claro, quando a gente ama uma pessoa, naturalmente, a gente vai querer andar com ela. A gente vai querer servir ela, a gente vai querer fazer por ela algo, é ou não é verdade? É esse tipo de amor que o Senhor está buscando de nós, um amor e uma entrega genuína. A orfandade, ela também aparece quando a gente olha muito para nós, e a gente fica magoado e ofendido com tudo. Presta atenção, se o seu coração sempre tem ofensa, isso é um sinal de orfandade na sua vida. E tem um amigo nosso que ele fala que o crente ele não pode ficar ofendido mais do que 2 horas. Porque é um absurdo. Tipo, se você já é filho, sabe que Jesus fez por você, você tem a Bíblia, não deixa a ofensa tomar conta do seu coração, amém? Porque um filho herdeiro, ele gerencia essas coisas. E um órfão, ele vê a repreensão e a correção sempre como algo negativo. Sempre, ele não aceita ser confrontado. É ruim. Mas a gente tem aprendido aqui desde ontem e até desde a série que a gente vem fazendo, lembra sobre a figura paternal e maternal? O pai é aquele que coloca de volta nos trilhos, que dá a direção, que aponta o caminho, que aponta o destino, porque ele ama. Hoje eu ouvi uma mãe contando que ela estava conversando com o filho, repreendendo ele por algumas coisas, explicando para ele, eu só estou fazendo isso porque eu te amo. Porque se eu te amasse, eu não estaria nem aí, eu deixaria você fazer isso do jeito que você quiser. Mas porque eu te amo, eu te repreendo para extrair o melhor que existe dentro de você, amém? Mas o órfão, ele tem dificuldade com repreensão, ele não aceita. Ele não aceita ser dirigido. A gente está caminhando para o final, eu quero que você abra em 1 Coríntios 4. E eu quero que você se você identificou qualquer uma dessas características, pergunte para você mesmo, até quando você vai permitir que a orfandade opere no seu coração? Eu tenho uma convicção no meu espírito que algumas coisas na nossa vida são libertas e elas saem de nós quando nós nos posicionamos e dizemos,
eu assumo a responsabilidade para que isso não opere mais na minha vida. E hoje é isso que Deus está te chamando. Para você assumir a responsabilidade e falar, eu vou tratar o meu coração ofendido, eu vou buscar afirmação no meu pai, eu vou entender o papel paternal na minha vida, vou me alinhar a ele, vou honrar ele para poder herdar o que ele carrega. Porque eu não quero mais ser órfão, eu quero ser filho, mas vai depender de você. Deus não vai descer aqui, Ele já está mandando ministros, pessoas, já está te dando sinais, já está tocando a trombeta para você assumir a responsabilidade que você precisa assumir. Amém? Isso vai te trazer um novo tempo. Lá em 1 Coríntios 4, a gente vai ler do verso 14 em diante. Paulo, nesse contexto, depois você pode ler tudo, ele também está falando sobre paternidade. E ele atuava como pai espiritual dessa igreja, desse povo. E ele fala assim, não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Lembra que o Dr. Dom falou ontem, ele contou algumas experiências dele, ele falou que quando um filho vem e não segue a orientação dele como pai, ele não chuta a pessoa, mas ele deixa a pessoa seguir o caminho. Lembra disso? É uma escolha que ela faz. Eu vi muito isso aqui nessa passagem, quando Paulo falou assim, eu não tenho a intenção de expor vocês no sentido negativo, eu não tenho a intenção de envergonhar vocês, mas eu venho advertir vocês porque eu considero vocês meus filhos amados. E porque eu amo vocês, eu preciso trazer a verdade para vocês, porque aquele que ama fala a verdade. Amém? Continua comigo. E no 15 ele fala assim, pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Paulo está fazendo uma advertência com eles. Está falando assim para eles, vocês buscam muitos tutores, líderes, mestres, pessoas que vão dizer para vocês o que fazerem. Mas eles são tutores, e um tutor é diferente de pai. Pais, tem uma versão que fala, que a Bíblia fala que pai você vai ter um. Aqui nessa ele fala assim, mas pais mesmo são poucos. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por intermédio do Evangelho. Paulo era um pai espiritual. E ele estava advertindo e trazendo a atenção deles para que eles entendessem que Deus havia o enviado como pai, mas eles estavam buscando muitos tutores. E a gente faz isso até hoje. A gente busca um monte de ministro, um monte de tutor, um monte de gente. Sabe por quê? Porque com os tutores a gente não precisa ter responsabilidade. Com os tutores, a gente recebe a orientação e muitas vezes ela é mais leve, porque você não está andando com essa pessoa. Então, ela não vai, muitas vezes, te confrontar de verdade, mas vai passar a mão na sua cabeça. Até porque, muitas vezes, o tutor, ele quer te ter para ele. E aí a gente busca porque a gente não quer assumir compromisso e responsabilidade com os pais que Deus estabelece na nossa vida para alinhar o nosso destino. Porque quando eu assumo esse compromisso, eu assumo responsabilidade. E aí Paulo está advertindo, ainda que vocês busquem um monte, pode buscar, é como se ele estivesse dizendo, continuem buscando. Mas pai é diferente de um tutor. E aí ele vai continuar o texto, eu não vou poder explorar muito, que inclusive ele fala, suplico que sejam meus imitadores. E ele fala, por esse motivo eu estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança do modo como eu vivi. Ele está falando assim, eu tenho um filho que eu gerei, que se chama Timóteo, ele sabe como eu ando, como eu vivo, eu estou enviando ele para que ele continue gerando a paternidade em vocês. Mas olha só,
vocês estão buscando tutores e não pais. E eu tinha notado uma coisa aqui já, que o Dr. Dom falou ontem. Os pais têm autoridade para disciplinar. É ou não é verdade? Você que é pai ou mãe de forma natural, quem é que disciplina seus filhos? É a professora da escola? É o amigo mais velho? São os tutores? Não, é você. Espero que seja você. Amém? Os pais, sabe, a palavra disciplinar, ela vem originalmente... Não, vou voltar aqui. A palavra discípulo, uma das traduções originais dela vem da raiz de disciplina. O que Jesus está falando? Se você quer ser meu discípulo, você vai ter que abraçar a disciplina na sua vida. Se você quer ser um filho herdeiro, você vai precisar abraçar a disciplina na sua vida. Quantos querem convidar a disciplina para entrar na sua vida? De verdade. Quantos querem ter paz? O que você quer de verdade? Os benefícios ou a herança de uma paternidade? Os benefícios de andar, mesmo que sejam pais. Fica de pé, eu vou te contar uma história para a gente encerrar, por favor. A Bíblia diz lá em 2 Reis 15, que depois que Davi morreu, mais ou menos 400 anos depois, presta atenção aqui, tudo isso que eu preparei, gente, de coração, a gente não sabe o que as pessoas vão pregar aqui. E ontem, quando a gente ouviu a ministração, eu fiquei feliz porque também é uma confirmação do Senhor, amém? De que a gente está falando aquilo que está no coração dele. E essa história lá de 2 Reis conta a história de 2 reis. Eu vou resumir para a gente aqui, que Deus diz para eles o seguinte: 400 anos depois que Davi morreu, eles não tinham parentesco natural com Davi, amém? Deus fala assim: eu destruiria vocês, exceto por seu pai Davi, que fez o que é certo aos meus olhos. Eu os abençoarei não porque vocês merecem, mas porque Davi esteve comigo, e eu prometi a ele que abençoaria as gerações depois dele. Sabe por que Deus está nos trazendo de volta à posição de filhos? Filhos o quê? Fala, maduros, está certo. E herdeiros. Herdeiros de um legado geracional. O que você está recebendo aqui não é só para você, é para a sua descendência. Davi abençoou reis maus 400 anos depois da morte dele, por causa do legado que ele estabeleceu através da vida dele. Imagine o que pode acontecer com você através do seu legado daqui 400 anos. Imagine o que vai acontecer com os seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Por causa das sementes que você está plantando. E eu quero que você ore agora, mesmo que o seu pai não tenha sido um Davi, existe uma herança de paternidade para você, amém? Eu vou te dar 2 direções para você orar e para a gente encerrar aqui, é bem rápido. A primeira, eu quero te convidar e te encorajar a pedir para o Espírito Santo que ele te mostre qual das 3 áreas que a gente falou aqui, identidade, segurança e provisão, você tem necessidades, você tem tido dificuldade com a figura paterna. Pede para ele te mostrar. E o segundo ponto, eu vou te pedir para que você seja humilde. Você sabia que receber a cura de Deus é um ato de humildade? É um ato de vulnerabilidade, porque você está dizendo para ele assim: Senhor, eu reconheço que eu tenho esse problema.
Eu reconheço que eu preciso ser curado. Eu reconheço que eu sou órfão e que eu não tenho andado como um filho herdeiro, porque eu tenho essas e essas e essas características. Eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu me quebranto diante de Ti, Senhor, porque a partir de hoje eu quero que a minha vida seja mudada. Está na sua mão, fale com Ele. Fale com Ele, Espírito Santo, revela tudo que há no meu coração de orfandade. E sabe, a última coisa que eu quero falar com você da minha parte hoje eu sei, eu ouvi o Senhor me falando isso. Existem pessoas aqui que vão ser libertas de problemas que nunca mais voltarão a ter. Nunca mais voltarão a ter. Nunca mais. E você vai dar testemunhos. Você vai falar assim, aquele dia a minha vida mudou nessa área e esse problema nunca mais me alcançou. Amém? Então se posicione, entre em contato agora com o coração de Deus, alinhe o seu coração, receba de volta a herança que Ele tem prometido para você e comece a ver a sua história mudar a partir de hoje, como você jamais viu.